7 horas, 1 minuto, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. E a gente volta a falar dos casos da área policial, porque a Polícia Civil e a Receita Federal apreenderam ontem 20 quilos de maconha do tipo skunk em um barco que estava atracado na orla de Manaus, na zona sul da cidade. A embarcação veio do município de Tefé e o entorpecente foi identificado pelo cão farejador da Receita Federal. Depois da inspeção, os policiais do DENARC encontraram 20 quilos de maconha escondidos no porão de encomendas, dentro de sacos de farinha. Ninguém foi preso e, segundo a polícia, as investigações vão continuar. E agora, uma boa notícia: 2 casos de roubo de motocicletas mostrados ontem aqui no Manhã no Ar tiveram um final feliz, ainda bem. A população ajudou, fez denúncias e a polícia conseguiu prender um dos suspeitos desses crimes. Uma das vítimas trabalha como entregador de pizzas. Na noite do último domingo, foi fazer mais uma entrega, dessa vez no Alvorada, na zona centro-oeste da cidade. Quando chegou na rua onde faria este serviço, foi surpreendido pela chegada dos bandidos, que logo pediram a motocicleta. Isso foi agora, no último fim de semana. O seu Janailton ficou muito preocupado porque a motocicleta que ele utiliza para trabalhar é nova, foi comprada recentemente. E depois que a moto foi levada, seu Janailton, o senhor ficou nessa expectativa muito grande, né? E também uma incerteza de saber o que aconteceria. Felizmente a moto foi agora encontrada. É uma agoniação muito grande, né? Porque o cara pegar uma moto com 10 dias para trabalhar, poder pagar, os caras chegaram e roubaram no seu assalto. Eu pensei que eu não ia conseguir recuperar, mas como a população ajudou, o sargento, o segundo capitão da polícia ajudou, fez um trabalho excelente, consegui recuperar a moto ontem. 1 hora da madrugada ele me ligou, eu fui pegar minha moto lá no 15º DP. A polícia conseguiu encontrar essa motocicleta porque depois que a matéria foi veiculada e também, lógico, que o caso foi registrado na polícia, os PMs ficaram atentos à situação de que a moto tinha sido roubada aqui nesta área da capital amazonense. Então, mais uma vez, uma denúncia anônima foi preponderante para que os policiais militares conseguissem chegar até um homem que estava ali pelas ruas do Alvorada. A denúncia foi exata, precisa e disse aos policiais que aquele suspeito estava com as motocicletas ali pelaquela área. A polícia se deslocou até o local, encontrou esse suspeito, fez questionamentos, nervoso, não soube muito o que dizer, acabou entregando exatamente o que tinha acontecido, levou a polícia até o local exato, ali nas proximidades, no Lava Jato, onde a polícia encontrou não só essa motocicleta do seu Janailton, como também a moto de outra vítima, que inclusive essa vítima tinha sido roubada lá no Manoa, na zona norte da capital amazonense. Crime este registrado por uma câmera de segurança que mostra exatamente a chegada dos 2 bandidos ali. Eles aproveitam quando este rapaz se aproxima da motocicleta e aí eles chegam e pedem, até numa certa calma, não muito comum dos bandidos, para que o rapaz não faça nenhum movimento brusco e que deixe eles levarem a moto. É exatamente o que acontece. Não chegaram com agressão comigo não, só mandaram eu ficar quieto e não correr para me deitar no chão. Só que eu não deitei, eu fiquei lá mesmo, fiz o que eles pediram. Depois que as motos foram recuperadas, elas foram entregues aos verdadeiros donos. A polícia, então, conseguiu tirar de circulação o homem que estava cometendo este tipo de crime em várias zonas aqui da cidade de Manaus. Pelo menos o que se tem conhecimento até agora na zona norte e na zona centro-oeste. Foi feito um contato via linha direta na madrugada de terça-feira e falou que tinham supostos meliantes na rua 12 do Alvorada 2. A viatura foi deslocada lá, as guarnições. Foi feita a abordagem a um cidadão, suposto infrator. O mesmo demonstrou nervosismo e terminou assumindo que tinham 2 motocicletas com restrição de roubo ou furto, nesse caso aí de roubo, na rua 5 do Alvorada 2. Foi deslocado até o local, as guarnições, e confirmaram a situação. Agora tem uma outra pessoa que também estava com ele quando a polícia chegou, que desapareceu ali do local, né? Acabou fugindo. Isso, exatamente. Depois a gente tentou fazer as diligências, mas o mesmo não foi encontrado. De fato, a polícia conseguiu prender Arlisson da Silva Meirelles, o Bigodinho.
Era ele que estava ali pela rua quando os policiais chegaram e fizeram vários questionamentos até que ele dissesse onde estavam as motocicletas que tinham sido roubadas. Ele não deu maiores informações sobre o comparsa que tem participação sim nos crimes, inclusive como mostra a imagem da câmera de segurança de um desses roubos lá no Manoa, na zona norte da capital amazonense. A investigação vai prosseguir até mesmo para descobrir se o Bigodinho roubou outras motos aqui pela capital amazonense. O objetivo, lógico, também é chegar até o outro suspeito. A gente fica muito feliz em noticiar casos assim, né? Que terminam assim com a recuperação desse bem. Ontem todo mundo aqui ficou muito preocupado, porque esse rapaz tinha pedido a moto emprestada para ir pagar uma conta. Quando foi roubado, a moto estava nova, tinham acabado de comprar para trabalhar, né? O tio dele ia trabalhar com essa moto. Ainda bem que foi recuperada. A gente parabeniza o trabalho da polícia nesse caso e também a iniciativa da população em denunciar, né? Por isso é muito importante que todo mundo faça a sua parte, entre em contato com a polícia. A identificação é preservada, é só ligar no 190 ou no 181, essa ligação, a sua identidade será mantida em sigilo e você vai poder ajudar no serviço da polícia, né? Geralmente as pessoas assaltam, levam motocicletas, em algumas vezes para desmanche, mas na maioria para cometer outros assaltos. Então é muito importante que a população possa se unir para o bem e fazer as denúncias e ajudar nesse trabalho de investigação. E no bairro Cidade de Deus, o clima é de insegurança. Os moradores dizem que praticamente todas as casas já foram assaltadas, que as pessoas já têm até medo de ir trabalhar. Quem mostra a situação é a Paloma Mendonça. Nas imagens é possível ver um carro passando pela rua, observando o movimento. Em outro momento, aparece um homem saindo desse mesmo veículo. Minutos depois, ele aparece saindo de uma das casas, com alguns objetos na mão. Essas imagens que você acabou de ver foram cedidas pelos moradores aqui do bairro Cidade de Deus, na rua Paula Brito, antiga rua Bem-TV. Foram os próprios moradores que tiraram dinheiro do seu bolso e compraram essas câmeras de segurança para fazer aqui o monitoramento da rua. Porque os bandidos, nesse carro que você viu nas imagens, passam frequentemente aqui pela rua Bem-TV e procuram possíveis casas para eles assaltarem. A nossa rua aqui, ela está entregue às baratas, né? Não somente na infraestrutura, mas também na segurança, né? Tem um carro que fica rondando aqui, né? Ele já assaltou 2 casas aqui e ontem ele estava aqui de novo, não tem? Rondando, quem sabe procurando uma casa que esteja tudo fechado para abrir, para furtar, né? A gente tem vários boletins de ocorrência, né? Na minha residência já tem um, na residência dos vizinhos aqui de cima também que entraram e furtaram o TV, levaram o celular, também tem BO, né? Então a gente pede, porque eles não se intimidaram, né? A gente fez o BO, mas eles não se intimidaram, que eles querem intimidar a gente. Os moradores relatam ainda que os criminosos utilizam aqui o Parque Nacional Nascentes do Mindu como rota de fuga. E essa é a maior apreensão desses moradores. Aqui, antigamente, tinha uma cerca, né, de arame, como você pode ver aqui, mas os criminosos arrancaram esses arames e frequentemente utilizam esses espaços aqui para fugir para o outro lado aqui do bairro da Cidade de Deus. Agora os moradores mesmo estão colocando outros arames aqui, reconstruindo a cerca para ver se eles conseguem amenizar a situação e a sensação aqui de insegurança no bairro. Eles relatam ainda que muitos assaltos já aconteceram aqui na rua, especialmente durante o horário de meio-dia, que é um horário muito mais tranquilo aqui nessa área. O horário mais perigoso é o horário de meio-dia, 6 horas, né? Principalmente o horário de meio-dia, que eles aproveitam que não tem ninguém na rua, eles aproveitam para estar pesquisando as casas, e horário também de 6 horas da manhã. Sempre eles agem aqui quando a gente sai. E aqui é uma rua que fica bastante mulheres e os homens a gente sempre está se comunicando, mas quando alguém sai, eles vão exatamente na casa que está sozinha. E fica essa sensação de segurança aí, constantemente. A gente deixa de sair ou combina com os vizinhos para ficar vigiando a nossa casa todo o tempo. E mesmo assim os roubos não param. Compramos câmeras de segurança e muitas das vezes quando todos os vizinhos estão ausentes, a gente combina com um perder o trabalho para ficar na rua, pelo menos para ficar vigiando. Se você pegar aqui, se tiver aproximadamente umas 100 casas, pelo menos umas 90, você for uma a uma, eu vou te passar relatos que foram roubadas. TV, celular, computador,
fogão, botija, tudo que você imagina. E eles agem com carros, agem com moto, agem em grupos a pé e todos fogem muitas das vezes para a reserva. A situação é tão grave aqui que, além de várias casas terem sido já assaltadas, até a central de água, que fica ali na outra esquina, também já foi alvo dos criminosos. E é por isso que os moradores pedem alguma providência, especialmente em relação ao Parque Nacional Nascentes do Mindu, que é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. Porque aqui, além de tudo, de ser rota de fuga desses criminosos, é uma área isolada e não tem segurança. Inclusive, vários corpos já foram encontrados aqui nessa área. E agora os moradores vivem com essa sensação de insegurança a todo momento. E eles pedem, então, uma solução para esse problema, que algo a respeito da reserva seja feito, uma segurança aqui no local. Eles pedem também um reforço policial aqui na área. Em nota, a Polícia Militar informou que o patrulhamento na área feito pela 13ª SICOM e que o policiamento acontece dentro da normalidade. A PM reforça a importância das denúncias no 190 ou pela linha direta. O telefone, anota aí, para quem mora nessa região, é o 988-42-1633. A gente também está aguardando uma resposta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da SEMAS, para verificar o que vai ser feito nessa área do parque, o que pode ser providenciado para garantir uma maior segurança para as pessoas que residem próximo ou que frequentam a área. E a polícia prendeu um homem suspeito de matar um soldado da aeronáutica durante o carnaval. Esse é um dos assuntos que a gente vai conversar agora com o Fred Rocha. O Fred continua ao vivo e vai trazer os detalhes desse caso, né, Fred? Esse suspeito de agredir a ex-mulher, inclusive com uma pedrada, né? Um caso que chamou bastante atenção pela violência e que envolve. Isso, Adriane. A gente vai começar comentando a história, né, do Emerson Figueiredo, de 36 anos, que ele é suspeito de agredir a ex-companheira, que inclusive depois das agressões, ela teve que ser levada a uma unidade hospitalar aqui da cidade de Manaus, onde recebeu atendimento médico e assim que saiu do hospital, fez a denúncia na delegacia. Então o Emerson acabou preso por isso. Ele foi preso ontem pela delegacia especializada em crimes contra a mulher aqui do estado. De acordo com os relatos da vítima, ela estava chegando em casa, retornava do trabalho, era madrugada, quando de repente pegou o celular para ligar para o irmão dela. O objetivo era pedir a ele que abrisse o portão, só que nesse tempo apareceu o ex-companheiro, que estava escondido ali no local, era madrugada, estava escuro, aproveitou isso. Segundo ainda o relato dela, a polícia, esse homem, o Emerson, chegou até ela, aparentemente conversando baixinho, sem falar palavra de baixo calão, só que de forma repentina começou a agredi-la. Ainda não se sabe por que ele fez isso. O casal está separado há mais de um ano e tem um filho. A partir de então dessas agressões, ele fugiu lá do local e aí, de acordo com que tudo aconteceu, a polícia chegou à conclusão de fato que ele é o principal suspeito de agredir a ex-companheira, até mesmo por conta do relato dela, rico em detalhes. Por isso, o Emerson foi preso e apresentado lá na delegacia e agora vai ter que responder por esse crime, Adriane. E é um crime com uma violência muito grande, né? E é importante a gente ressaltar que as mulheres precisam procurar a polícia e fazer as denúncias, porque existe uma rede protetiva que dá assistência. A medida protetiva é uma medida de afastamento, mas é importante também que a vítima entre em contato com a polícia na qualquer tentativa de aproximação, porque hoje, pela lei, só de se aproximar ou até de entrar em contato através de um telefone, já quebrou essa medida protetiva e já pode ser preso de imediato, né? Sem ser preventivamente, já há prisão por conta desse descumprimento. É muito importante que se tenha essa consciência de procurar, porque os casos, infelizmente, continuam acontecendo e com muita frequência. Daqui a pouco a gente volta a conversar, Fred, sobre outros casos da área policial. Na verdade, a gente conversa agora de um outro assunto, né? Já que a gente conversou logo no início, a gente já adianta aqui que foi uma prisão também de um suspeito de ter cometido um crime em janeiro, a facadas.
Sim, Adriane, tem esse caso também, que ele é estarrecedor, ainda mais porque a vítima, o Leonardo Marinho, que só tinha 20 anos de idade, era soldado da aeronáutica, saiu de casa com amigos para ir até uma festa, mais precisamente uma banda de carnaval. Esse crime aconteceu em março desse ano, no bairro Nossa Senhora das Graças, no conjunto Vieira Alves, na rua Rio Jutaí. O Leonardo, ele estava acompanhado de amigos quando foi surpreendido pela chegada do Arley Monteiro, que foi preso agora pela polícia. O Arley, no dia do crime, estava também com outro comparsa e também uma mulher, mas pelas investigações realizadas pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, essa mulher não teve participação no crime, não. O que aconteceu foi que o Arley foi com esse comparsa para a banda de carnaval armado com uma faca. Ninguém vai para uma banda armado com uma faca com boas intenções. Então a polícia acredita que ele realmente tenha ido para lá com o comparsa com o intuito de cometer crimes, mais precisamente assalto. Foi o que aconteceu. Um amigo do Leonardo foi assaltado pela dupla. O Leonardo, que o soldado da aeronáutica, ao perceber isso, foi tentar defender esse amigo. Ali acabou gerando uma briga entre eles. Durante esta confusão, o Arley aproveitou, desferiu o golpe de faca e ainda conseguiu levar o aparelho celular do Leonardo. Depois que esse crime aconteceu, inclusive, o Leonardo foi levado para um hospital aqui da cidade de Manaus, mas poucos minutos depois de dar entrada na unidade hospitalar, não resistiu aos ferimentos. Ele levou um golpe de faca na região do tórax. A polícia investigou e, pelos relatos de testemunhas, tudo apontava para o Arley. De fato, os policiais chegaram até o Arley e ele foi apresentado na delegacia especializada de roubos, furtos e defraudações. Um detalhe, o Arley já era do regime semiaberto, usava tornozeleira eletrônica, tinha conseguido a progressão desse regime e mesmo assim voltou a cometer outros crimes aqui na cidade de Manaus. Dessa vez, um ainda mais grave, ele já respondia por roubo, agora vai responder por latrocínio, roubo seguido de morte. Adriane. Errado, né, Fred? Porque, primeiro, uma pessoa que está com tornozeleira eletrônica, mesmo que tenha progredido de regime, em teoria, não pode estar numa banda de carnaval. Tem um perímetro ali da região em que trabalha, estuda ou mora, que pode frequentar. Não pode estar à noite na rua. Então, são várias restrições aí que impediriam que ele estivesse nesse local, se de fato esse monitoramento por tornozeleira eletrônica tivesse sendo feito de forma efetiva. Mas a marginalidade consegue driblar isso com muita facilidade, infelizmente. Muito obrigada, Fred, pelas informações. E agora eu volto a falar de um caso de violência doméstica. Um homem foi preso por agredir e ameaçar a própria mulher. A vítima compareceu à delegacia e foi acompanhada pela polícia até a residência do casal. A Mayara Rocha conta os detalhes pra gente. Não se sabe o motivo da briga, mas marido e mulher no bairro São José se transformaram, acredite, em agressor e vítima. Essa mulher praticamente levou uma surra do próprio companheiro. Em seguida, ele saiu de casa e só retornou na manhã desta terça-feira. Só que as coisas não se acalmaram. Os dois iniciaram uma nova confusão. Preocupada com a própria vida, a mulher fez o seguinte: veio até a delegacia, aqui o 9º Distrito Integrado de Polícia, à procura de uma guarnição. Ela estava desesperada e disse aos policiais que estava sendo ameaçada de morte, queria proteção. Os policiais foram até a residência dessa mulher para conversar com esse sujeito, para tentar entender melhor a história, e depois disso ele foi encaminhado até o anexo da delegacia especializada em crimes contra a mulher. Tenente, ficou comprovado aí que esse homem chegou a agredir a própria companheira. Ela chegou a fazer o exame de corpo de delito. A vítima chegou aqui informando que havia sido agredida pelo seu esposo na noite anterior e que a partir dessa agressão ele havia saído de casa. No entanto, ele retornou de novo e voltou a fazer novas ameaças. E a equipe entrou em contato com ele, conversou com ele e ele não negou.
Agora, o que chama também a atenção aí nessa história é que, para tentar se defender, essa mulher chegou a jogar no rosto do companheiro dela um copo de vidro. Os dois, então, ficaram feridos aí diante dessa situação. Como é que fica esse caso a partir de agora? Ele vai responder por esse crime. Exatamente. Ele foi apresentado na Delegacia da Mulher por ameaça e lei dos crimes domésticos. Vai ser encaminhado aí para audiência de custódia. A partir de agora, a polícia que vai investigar esse caso vai averiguar se essa foi a primeira agressão ou se já aconteceram outras confusões desse gênero, porque a ideia é justamente resguardar a vida dessa vítima. E um outro homem foi preso, dessa vez preventivamente, depois de descumprir 3 medidas protetivas. Ele deveria ficar 300 metros distante da ex-companheira, mas a agrediu. Um relacionamento amoroso que deu certo durante um tempo, mas terminou com este desfecho aqui. Algemas. Um homem de 31 anos de idade na delegacia especializada em crimes contra a mulher. O mandado de prisão preventiva contra ele foi cumprido. Isso porque ele descumpriu várias medidas protetivas que a ex-companheira tinha. Ele chegou a agredir fisicamente essa mulher inúmeras vezes. Tudo isso porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Em 2015, esse casal chegou a se separar, só que esse homem, bastante enciumado, agrediu essa mulher com socos e pontapés. Ela veio até a delegacia, registrou um boletim de ocorrência, só que depois os dois acabaram retomando aí esse relacionamento. Ele prometeu mudar, disse que ia ter um comportamento diferente, só que não foi isso que aconteceu. Cerca de um ano depois, em 2016, ele voltou a agredir essa mulher, só que de uma maneira diferente. Ele conseguiu entrar na casa de familiares dela e, a partir daí, uma nova confusão foi iniciada. Ou seja, sempre que eles discutiam e brigavam, ele acabava dando praticamente uma surra nessa mulher. Acabou que eles terminaram o relacionamento de verdade. Essa mulher começou a namorar uma outra pessoa. A grande questão é que ele e a ex-companheira estudavam na mesma escola. Ou seja, ele chegou a vê-la com outro homem, bastante enciumado. Começou uma discussão e foi justamente por conta disso que o mandado de prisão preventiva contra ele foi expedido. E agora ele vai direto para a cadeia, porque está colocando a vida dessa mulher em risco. Vou conversar agora com a delegada Débora Mafra. Essa mulher, delegada, ficou bastante assustada com toda essa situação, um relacionamento ioiô, eles iam e voltavam, e essa mulher já estava aí com medo de que algo muito pior pudesse acontecer com ela. Sim, há 4 anos ela sofre violência física, sofre ameaças, violação de domicílio na casa de familiares dela, e ela não aguentava mais. E agora que poderia já estar em paz, ao mesmo tempo ele estava descumprindo medida protetiva, estudando na mesma escola, que ele sabe que tinha um limite mínimo de 300 metros, e ele não estava cumprindo e não estava querendo saber. E sempre que os dois se encontravam, tinham algumas palavras ríspidas, porque ele não aceita que ela já está com um novo relacionamento. E ela tem muito medo dele, porque ela já apanhou de ter boletins de ocorrência por 3 vezes. Ela olha nele e relembra tudo o que aconteceu, e ela tem muito medo das ameaças que ele fez, e ela queria que ele cumprisse as medidas protetivas. Como ele não cumpriu, ela nos avisou e representamos pela prisão preventiva, e hoje foi cumprida para que ele entenda que quando tem medida protetiva tem que ser cumprida. Não adianta você ir na escola, ficar um anjo lá não, porque não pode ficar perto da mulher. Ficou prisão preventiva nele. Agora tem um outro detalhe que chama bastante atenção também aí nessa história, é que esse ex-casal tem 2 filhos, que são 2 crianças que infelizmente estão envolvidas aí no meio dessa situação. Essa era a desculpa dele. Ele se aproximava da mulher
dizendo que queria ver os filhos. Sim, essa sempre é a desculpa, né, do homem que se separa. Ele queria ver os filhos, só que ele poderia ver com uma terceira pessoa elencada pelo casal. Uma pessoa que seja de confiança tanto da mãe quanto do pai. E eles poderiam ter feito isso, mas não, ele ia invadir a casa falando que queria ver as crianças. Na verdade, era desculpa para chegar perto dela, porque ele acabava batendo nela. Então, a gente vê que, na verdade, usava-se como desculpa a visitação aos filhos para poder agredir, dizendo que não aceitava o final do relacionamento. Ele deixava bem claro isso para ela. E uma mulher de 23 anos foi presa por furto qualificado. A jovem suspeita de ter envolvimento em diversos furtos a lojas e supermercados aqui em Manaus. De acordo com a polícia, em um dos crimes, ela teria saído de um estabelecimento carregando uma televisão. Tainá Alves Neves, de 23 anos, já responde a mais de 10 processos por crimes contra o patrimônio em várias regiões aqui da cidade. Inclusive, ela tem uma condenação criminal nessa área. Os furtos qualificados aconteciam em grandes lojas, em grandes supermercados aqui de Manaus. Ela, de alguma forma, conseguia entrar ali sem ser notada e pegar grandes produtos e até em grandes quantidades. E ela saía da loja com esses produtos sem ser percebida. Somente depois, nas câmeras de segurança, que os donos ali dos estabelecimentos percebiam a ação de Tainá. No caso que a gente está apurando aqui, foram um furto de 2 TVs que foram levadas de um supermercado local. Eles distraíram a segurança a tal ponto que saíram pela porta da frente com 2 TVs sem que a segurança percebesse naquele momento. O furto foi percebido posteriormente com a análise do Departamento de Verificação de Qualidade, que olhou as imagens e viu uma pessoa saindo sem pagar o produto. Eles conseguiram primeiro prender os acompanhantes de Tainá nesse crime. Faltava somente ela e ela foi encontrada no bairro Parque Riachuelo, escondida. Nós chegamos a prender a outra pessoa que atuava com ela, outra mulher. Prendemos também a pessoa que dirigiu o carro, o veículo que era usado, que nós depois descobrimos que, na verdade, esse carro era um clone, era um carro roubado, que estava sendo utilizado nesse crime. Nós já recuperamos esse carro, já também devolvemos. E para fechar essa investigação, a única coisa que faltava era a prisão da Tainá, que foi feita no dia de hoje. Onde ela estava? Como foi esse momento? Bem, ela estava escondida em uma casa no Parque Riachuelo. Veja só, aí a importância da colaboração da comunidade. As pessoas que acompanham nossas investigações sempre buscam nos informar de detalhes. Aí foi quando nós fomos informados, nós já estávamos buscando ela, porque ela era comum que ela fosse presa num local e mudasse de endereço para se furtar a responsabilidade penal. Aí nós fomos informados que ela estaria em determinada casa. Nós montamos campanha desde as primeiras horas da manhã. Então, logo ela apareceu, nós adentramos ao local e cumprimos o mandado de prisão contra ela. A polícia pede ainda a colaboração da população. Se você reconhecer a Tainá, se você foi vítima de alguma forma dessa jovem, você pode ir em qualquer delegacia fazer o boletim de ocorrência. As empresas ou pessoas que tenham sido lesadas por ela ou por pessoas que estejam associadas a ela podem fazer o registro em qualquer delegacia de Manaus, que será apurado o caso. Afinal, a GIA, ela tem de passagem ela deve ter pelo menos cerca de 10 processos criminais por crimes contra o patrimônio. Sendo assim, muito provavelmente, nesse período que nós começamos a investigar até que nós efetuamos a prisão dela, muito provavelmente ela praticou delitos. Se alguém tiver informações sobre esse delito, pode nos procurar. Tainá já tinha sido presa diversas vezes, mas sempre acabava solta e voltando a praticar os furtos. Agora a prisão preventiva dela foi pedida e ela deve ir direto para a cadeia pública, ficando à disposição da justiça. Estava olhando aqui a imagem da Tainá de algemas, olha só. De algemas, passando a mão nos cabelos, cheia de charme. Imagina ela roubando, como que devia ser, né? Se presa, algemada, tá com toda essa desenvoltura ainda na delegacia. E não foi a primeira vez que ela foi presa, né? Ela está acostumada, talvez por isso esses sorrisinhos aí na delegacia, seja justamente porque ela é presa e é solta, presa e solta. Dessa vez uma prisão preventiva, já não vai para essa audiência de custódia que coloca quase todo mundo em liberdade com crimes de menor potencial ofensivo. E agora deve ir direto para a cadeia, que é o lugar onde deve estar, já que são crimes tão recorrentes cometidos
pela mesma pessoa e que tem lesado vários comerciantes da cidade. Se você foi vítima, né, reconheceu a Tainá de alguma forma, às vezes nem sabe que foi vítima dela, pensa que é vítima de outra pessoa, é só procurar a delegacia para reforçar essas denúncias que são feitas, que foram feitas e que podem ter um embasamento maior ainda para a hora do julgamento da Tainá. Agora, eu também fiquei muito curiosa, a gente não tem essa imagem, infelizmente, para saber como ela conseguiu sair de uma loja levando uma televisão, né? Ela usava, geralmente, de acordo com as informações policiais, tinha ajuda de outras pessoas para distrair os lojistas, né, os vendedores, para conseguir subtrair os objetos, né? E ela apostava em objetos de valor, geralmente. E 2 execuções foram registradas na tarde de ontem aqui em Manaus. O Fred Rocha está ao vivo e vai trazer detalhes para a gente. Olá, Fred, vamos conversar mais uma vez sobre os casos da área policial. Dessa vez a gente vai falar de uma das vítimas que estava conversando com amigos, uma conversa aparentemente normal, tudo tranquilo, quando de repente foi morta. Sim, Adriane, foram 2 execuções, né, na tarde de ontem aqui na capital amazonense. Começo falando sobre o caso de Gildson Alberto de Souza, de 23 anos. Ele estava ali no Prosamindo Santa Luzia conversando com um amigo quando foi surpreendido pela chegada de um homem que atirou nele e depois fugiu. O Gildson ainda foi levado para o SPA do Colônia Oliveira Machado, que fica também na zona sul da cidade, nas proximidades de onde o crime aconteceu. Mas depois que o Gildson deu entrada na unidade hospitalar e que recebeu os primeiros atendimentos, ele não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga o caso e busca mais informações de quem possa ter cometido este crime contra um jovem. O Gildson só tinha 23 anos de idade. A delegacia especializada em homicídios e sequestros já está à frente desse caso. Outra execução registrada aqui na capital amazonense foi bem similar a essa. Aconteceu no São Raimundo. Dessa vez a vítima foi o Stanley Ribeiro, de 21 anos. Ele estava em uma praça do bairro São Raimundo quando também foi surpreendido pela chegada de 2 homens que atiraram contra o Stanley. Mesmo ferido, ele ainda conseguiu correr e entrar na casa de uma pessoa que mora ali nas proximidades. Mas de forma impiedosa, a dupla seguiu o Stanley e terminou de matá-lo ali no local, ou seja, eles também dispararam outras vezes. Familiares de Stanley estiveram ali na área, mas bastante emocionados, consternados com tudo que aconteceu, não quiseram falar nada sobre o caso. A polícia, como de praxe, também foi ao local no objetivo de levantar informações sobre esse crime. E os policiais investigam um homem que teria uma desavença com o Stanley, que inclusive recentemente já tinham o ameaçado e também teria o ameaçado de morte. Agora a polícia busca maiores informações sobre esta pessoa, a motivação dessa briga para entender como esse caso aconteceu e também responsabilizar o suspeito deste crime. Também é um caso investigado pela DEHS. Adriane. Ok, Fred, muito obrigada pelas informações. E depois do intervalo tem dica de emprego no comércio, as notícias do esporte e o lançamento de uma promoção para as galeras do Garantido e Caprichoso. É um instante só, eu volto já já.